Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então, vamos para mais uma aula, né, de uma modalidade um pouquinho diferente do que da nossa habitual aula, mas eu queria passar para vocês algumas informações importantes do que nós vamos ver hoje, né, sobre o nosso curso da Mercado e Nutrição e Comercialização. Então, nessa aula agora, né, nós vamos conversar um pouquinho de uma avaliação do mercado. Após a pandemia, nós tivemos uma alteração muito grande nessas questões, né? Que tudo que era feito de forma presencial, isso foi sendo alterado e foi sendo modificado para a forma digital. Então, após a pandemia, a gente teve uma restauração, uma modificação muito grande nos nossos planos de comercialização, nossos planos de venda, formas de apresentação. E, por um lado, isso foi muito benéfico, porque a gente consegue fazer muitas coisas através da palma da mão, né? Então, essa questão do nosso mercado, ele vai desde a internet, do campo, para a internet e depois para a mesa dos nossos consumidores, né? Então, são um conjunto de atividades operacionais que faz com que os produtos façam esse caminho, né? Esse caminho do campo para a mesa do produtor. Mas isso precisa de um processo contínuo, precisa de um planejamento. Como eu falei com vocês em aula presencial, nós precisamos nos planejar, porque se a gente faz, né, a introdução de um produto, nós temos que fazer ele com uma frequência. Não podemos colocar ele no mercado e amanhã depois não ter mais e aí retirar do mercado, né? Nós temos que fazer um compromisso com o nosso cliente, um compromisso com o nosso consumidor, tá? Isso eu falo tanto nós como técnicos, como nós produtores, enfim, isso é uma questão que nós temos que ter em mente, a comercialização e a venda desse produto ou desse serviço, né? No caso, nós temos toda uma questão para satisfação do nosso consumidor final. E aí, com isso, eu quero passar para vocês, então, para nós fazermos, né, essa comercialização online, nós temos alguns documentos de apoio, né? Porque nós temos que fazer toda uma rastreabilidade. É uma questão que também cresceu muito após a pandemia, que é a rastreabilidade dos produtos, né? O consumidor, ele gosta de saber da onde está vindo, como está sendo a produção, como está sendo a produção na propriedade, da onde está vindo, qual a data foi produzido e até o final, né? Como chegou até a prateleira para ele poder estar adquirindo, tanto seja o produto ou seja o serviço. Então, nós temos a questão da rastreabilidade. Uma questão muito interessante porque agrega valor, tá, nos produtos. Um produto que tem uma rastreabilidade completa, você consegue ter uma comercialização muito melhor, tá? Ela é o registro inteiro da história de um produto, que vai desde a origem dos seus insumos, né? Ou seja, um exemplo, vamos produzir leite. Para produzir leite, nós devemos alimentar nossos animais. Para fazer alimentação, precisamos adquirir os insumos. Ok, da onde vêm os insumos? Da onde compramos os insumos? Então, a rastreabilidade vai desde o alimento que é fornecido ao meu animal até o produto final, tá? Para poder a gente conseguir ter um controle de qualidade e da funcionabilidade de todo o nosso sistema de produção. Então, nós devemos colocar algumas informações, como fabricante, lote, data de fabricação, registro das operações, das etapas de produções, informações sobre o equipamento utilizado ou pessoas responsáveis para estar chegando esse produto pronto. Esse é um ponto da nossa rastreabilidade, que é uma prática que eu quero fazer com vocês. Eu vou enviar, junto com a aula, um roteiro para a elaboração da rastreabilidade, tá? Então, vocês pode ser em grupo, vão se unir, tá? E pensar ou num produto ou num serviço e fazer todo o passo a passo da rastreabilidade dele. Qual vai ser nosso produto, né? Quem já tem algum produto pronto, né? Alguns de vocês já fazem a comercialização de algum produto, pode utilizar ele como exemplo, tá bem? Vai até facilitar aí no manejo de vocês do dia a dia. Então, pegou esse produto, coloca o histórico desse produto, a história desse produto,
o que você usou de insumo, a informação desse fabricante desse insumo, data de validade, o lote, data de fabricação, depois a data que eu fiz a aquisição desse produto, o dia que eu vou abrir esse produto para utilizar com os meus animais, ou para utilizar na minha plantação, ou para utilizar, enfim, no que for escolhido. Depois, eu vou fazer a anotação da data que eu abri, que eu comecei a utilizar, quantidade que eu utilizei, tá? Ou por animal dia, ou por hectare, vai depender aí da escolha de vocês, se vai ser animal ou se vai ser produção vegetal, por exemplo. Fica bem aberto aí para vocês escolherem, tá? E aí, nesse contexto da rastreabilidade, a gente já vai fazendo as anotações. Como foi preparado o solo, quando foi feito, por exemplo, se for no caso de produção vegetal, o plantio, quando foi a colheita, qual que é a época que vai ser a colheita para comercialização, como que foi essa colheita, se ela foi produtiva, se ela não foi, se teve algum problema ao decorrer dessa colheita, ou no caso do meu animal, se eu tive algum problema de saúde do meu rebanho, enfim. Então, registrar todas essas informações. Vou colocar também as informações, por exemplo, eu fiz vacinação, eu tive um problema de saúde com os meus animais, tive a presença do veterinário em tal data. Ah, não, na minha colheita eu tive a presença de um agrônomo em tal data, uma visita técnica para a gente poder usar tal e tal produto para fazer tal adubação. Isso tudo entra na rastreabilidade do produto, tá? Então, registrar, além de tudo, as informações também em relação ao solo. Correção da acidez, adubação, quando eu semeei, não, eu preparei o solo, uma capineira para poder colocar minhas vacas em cima. Tudo isso nós vamos anotando, tá bem? Então, vocês vão fazer como se fosse um exemplo. Imaginar, ou quem já tem propriedade, quem já faz, ou quem já vende algum produto, faz alguma prestação, vocês vão encaixar essa rastreabilidade na prática, tá? E quem não tem, vamos fazer na linha, imaginando um produto, ou que deseja produzir um dia, ou que quer imaginar um produto e fazer toda a rastreabilidade dela, tá? Isso tudo vocês vão colocando, registrando essas informações. E aí, a partir disso, né, nós vamos ter os registros mínimos, tá? Para rastreabilidade. Então, aonde que eu vou comercializar, para onde vai ser levado meu produto, qual que é a oferta e a demanda que nós temos desse local. Então, eu até vou mostrar aqui para vocês, que eu comentei em sala de aula com vocês, um site muito interessante, que é um site para vocês levarem para a vida, tá? É o site da Conab, ele tem várias informações agropecuárias, e vocês vão utilizar ele para vocês poderem fazer esse trabalho da rastreabilidade. Então, vocês vão estudar o mercado desse produto que vocês estão comercializando, seja ele imaginário ou seja ele já físico, né, que vocês já fazem essa comercialização, tá? Então, vocês vão fazer essa avaliação do nosso mercado. E aí, no site da Conab, você tem várias opções, tá? De colocar o estado que você está, o local de qual você deseja fazer a comercialização. Então, eu vou mostrar, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então aqui nós temos o nosso site da Conab, que vai ser o aliado de vocês, o parceiro de vocês aí nesse trabalho que vocês vão realizar, tá? Então, eu posso enviar ele junto também para vocês para facilitar a pesquisa. Então, nós temos aqui, no caso aqui está um exemplo, o milho, tá? Então, vocês vêm aqui, escolhe o produto, são vários produtos que vocês vão ter, a maioria deles, tá? Então, por exemplo, algodão, borracha, açaí, enfim, cacau, café, soja, sorgo, trigo, enfim, são vários produtos. Vamos deixar o milho mesmo e vamos colocar aqui na região do Rio de Janeiro. Então, escolheu a região, né? E você vai estar fazendo essa avaliação, tanto do valor por quilo, tá? Que é comercializado por saca, o preço mínimo que ele pode chegar, e também como que está a situação do mercado pro produtor, no caso, né? Se ele está positivo, então você vai ter uma opção aqui embaixo. Só um minutinho, deixa eu só carregar aqui.
você vai ter uma opção, você vai ver uma legenda aqui embaixo que é desse cronômetro, né? Se a situação está desfavorável, se a situação está em alerta, se está com preço mínimo, então você já vai conseguir ter uma mensuração de como está o produto na minha região antes de começar a fazer a comercialização. Então, quando vocês forem fazer esse trabalho, vocês entram, tá, nesse portal de informações, coleta essas informações e descreve ela também no trabalho, tá? Para a gente poder avaliar. E aqui embaixo, nós temos uma média, né, de um ano. Então, desde maio do ano passado até maio desse ano, como foi o preço mínimo, o preço médio comercializado pelo produtor, tá? Mas aqui embaixo, nós temos também os preços mínimos de cada região, comparando a unidade, a data, tudo isso para facilitar uma mensuração do nosso produto, tá? No site da Conab também, a gente consegue fazer a avaliação da oferta e demanda dos nossos produtos. E isso é uma coisa muito interessante, tá? Que é o que eu falei com vocês em sala de aula, que nós temos que fazer uma avaliação no nosso mercado antes de qualquer coisa. E por isso, né, que é o site da Conab, essas questões online, facilitou muito a nossa vida. Né? Então, a gente procura para poder fazer uma avaliação no mercado para a gente já ter uma ideia de como está a evolução desse produto. Então, aqui, ó, permanecendo o milho, aí nós escolhemos a safra, né, de qual desejamos. Vou deixar que está aqui mesmo, que já está carregado, só para vocês terem uma ideia. Então, a safra iniciando em 1999 até 2022, 2023, aqui você tem uma avaliação de como está a oferta e demanda nesses anos. Então, por exemplo, no ano de 2021, 22, nós tivemos uma demanda menor do que a oferta. A oferta, se vocês repararem, elas estiveram um pouquinho acima, tá? Então, essa é uma questão de avaliação. Quando a gente tem uma demanda muito grande, uma oferta muito baixa, é quando ocorre aumento do preço. E o oposto, a gente ocorre a diminuição do preço. Então, quando a gente faz essa avaliação de cada produto, de cada mercado, antes de começar a comercializar, ou no nosso planejamento de comercialização, nós temos, né, uma avaliação muito melhor e um planejamento mais seguro, tá? Que é o que eu falei com vocês que nós temos que ter. Nesse site aqui, vocês vão encontrar várias informações importantes, tá? Que vai facilitar nessa hora desse planejamento. Então, eu quero que vocês usem, né, usufruam bastante desse site na hora de fazer a, a pesquisa de vocês, na hora de fazer o trabalho, tá bem? Então, eu quero que vocês usufruam bastante mesmo, para a gente poder ter um resultado bem bacana do trabalho. Então, com esse site da Conab, vocês vão ter uma forma de uma avaliação muito mais completa, tá? Do mercado de oferta e demanda. Então, escolhe o produto com calma, vê como que está o mercado dele, a oferta e a demanda, depois faz a parte de rastreabilidade dele. Facilitará muito o trabalho de vocês. Outro ponto que eu vou pedir para vocês olharem, que é interessante, né, é as feiras online. Nós temos, depois da pandemia, foi feito inúmeras feiras online de comercialização de produtos. E, pessoal, são vários. Eu vou mandar para vocês o link de algumas, para vocês fazerem uma avaliação, para vocês verem como é que tá. Então, nós temos feiras orgânicas, só de produtos orgânicos, feiras de produtos convencionais, e nós temos também feiras de outros produtos que a gente nem imagina que pode ser vendido pela internet, tá? Nós temos vários centros de distribuições que os produtores entregam esses produtos, dão conforto da casa, os consumidores adquirem esses produtos e depois é feita a entrega ou a retirada. Então, isso cresceu muito e é uma facilidade para você poder fazer uma avaliação do mercado e saber aonde você vai se encaixar e de qual forma vai ser melhor, muito mais prática, tá? Então, eu vou pedir para vocês também fazerem essas pesquisas, tá? De feiras online, eu vou mandar algumas opções para vocês olharem, para vocês conhecerem um pouco, tá? Nós temos supermercados online mesmo, e aí vocês vão tendo essa noção, essa avaliação do mercado de como é que tá.
e usa bastante o Conab, que vai ajudar bastante vocês aí na hora da criação da rastreabilidade, tá? Na rastreabilidade, é só vocês irem por etapa, tá bom? Então, lembra que eu tenho que, quando vocês estiverem fazendo, bateu uma dúvida, pensa comigo, eu devo saber todo o passado do meu produto. Então, ou seja, se eu estou com o lápis na minha mão, eu preciso saber qual é o passado do meu lápis, aonde ele passou para chegar na minha mão. Então, esse é o conceito da rastreabilidade. Então, se eu estou com 1 litro de leite, se eu estou com 1 quilo de carne, eu vou conhecer a história da minha carne ou do meu leite do passado. Eu vou saber quais foram os locais que ela passou. O leite, onde ele foi processado, onde ele foi pasteurizado, o que foi feito, como que ele chegou na minha mão, tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, lembra que é o passado do produto que está na sua mão que vocês vão conhecer ou que vocês vão descrever, tá? Qualquer dúvida mesmo que vocês forem tendo ao decorrer da formalização dessa rastreabilidade, eu estou à disposição para ir tirando essas dúvidas de vocês, tá? A rastreabilidade, como eu tenho falado para vocês, ela é muito importante, tá? E ela é uma das melhores maneiras para a gente ter uma transparência. Então, é conhecer o passado do meu produto e trazer uma transparência em todas as etapas da cadeia de produção para o meu consumidor final, tá? Então, desde a criação da matéria-prima até a chegada do alimento nas mãos do consumidor. E aí, nós temos alguns, né, códigos de rastreabilidade que eu posso enviar para vocês junto no roteiro, tá? Para vocês terem como conhecer um pouquinho, porque desde 2018 nós temos várias leis, tá? Que determina algumas informações importantes que nós temos que ter nos nossos alimentos para a rastreabilidade, tá? Então já tem uma legislação que obriga essa rastreabilidade dos nossos produtos, tá? Então, nós temos que fazer desde a matéria-prima para garantir essa transparência, de como está sendo a infraestrutura também do local de produção, tamanho, quais são as atividades do nosso local de produção, a produção propriamente dita, tá? O histórico da produção, como foi feito, qual que é o percurso que o meu produto passa, para a gente ter uma rápida identificação também das falhas, porque quando a gente descreve os nossos percursos, como é feito nossos produtos, ou como é feito o nosso serviço, como se fosse um protocolo que nós devemos seguir, é muito mais fácil para a gente identificar algumas falhas na nossa cadeia produtiva, tá? Então, facilita muito mais o nosso monitoramento, tá? E também para reduzir custos, enfim. Então, fica muito mais fácil para a gente conhecer o nosso manejo, conhecer a nossa produção, conhecer o nosso alimento, conhecer, enfim. Fica muito mais fácil quando a gente tem a rastreabilidade, até para redução dos custos, tá? Custos com compra de insumo, custos com embalagens e custos de venda, tá? E aí nós partimos para distribuição também, para onde esse alimento vai, para onde esse produto vai, qual que é o transporte, o trajeto que ele vai passar, para onde ele vai e para qual prateleira ele vai, tá? Ou para qual local ele vai, tá? Então aí nós temos os revendedores e os consumidores finais, tá? Então é para vocês descreverem o histórico do produto todo. Então imagina ou cria um produto ou, né, já pega um produto pronto que vocês têm facilidade e faz toda a história dele, tá? Da onde veio, como foi produzido e para onde vai. E qual é o que você utiliza para a produção dele, tá? Resumindo aí para vocês. Junto com o roteiro, eu vou estar enviando alguns códigos, tá? De ética e leis, tá? Que a legislação já tem para rastreabilidade. O site da Conab, para ficar muito mais fácil para você entrar e fazer essa pesquisa. E aí eu quero que vocês descrevam também nesse relatório como que está o mercado, se ele está positivo, se ele não está. Faz essa avaliação do nosso mercado do produto, tá? Então, colocar lá no nosso trabalho, não, o mercado é uma oferta, a oferta está maior do que a demanda está maior do que a oferta. Enfim, descreve, tá bom? No nosso relatório, para a gente poder ter essa avaliação melhor de como que tá os preços mínimos, tá? Na região de que a gente está
falando, trabalhando e qual vocês escolheram. E também explorar bastante o Conab aí, que nós vamos estar utilizando ele bastante nas nossas próximas aulas também, que é um site muito interessante, que é um aliado tanto do técnico quanto do produtor e também do consumidor, tá? Então vai ficar, vocês vão se dividir, tá bom? Porque como vai ser de forma digital, forma online, só para vocês estarem se ajudando, e vocês vão me enviar esses documentos, tá bom? Então, é basicamente isso a nossa ideia de controle de rastreabilidade que nós vamos praticar nessa aula. Ficamos assim. Espero que vocês tenham um final de semana excelente, que dê tudo certo aí no processamento de vocês da rastreabilidade, usem a criatividade e é isso. Muito obrigada, até a próxima.